E aí, pessoal, assunto muito importante hoje para a gente poder conversar, aprofundar um pouquinho mais na parte do estresse. O que era o estresse mesmo? Lembra? O estresse era o resultado de uma reação do corpo a um perigo do ambiente. Então, que perigo é esse? Que a tua sobrevivência está sendo ameaçada, está em xeque. O que o teu corpo faz? O metabolismo sofre toda uma alteração para que você possa enfrentar um problema. Por exemplo, um corte que você tenha, uma queimadura que você tenha, quando você enfrenta um problema, vamos dizer, de diferença muito brusca de temperatura, o teu corpo sentiu que, opa, pera um pouquinho, se eu não me mobilizar aqui, eu vou acabar morrendo, ou eu vou sangrar até o final. Vamos fazer uma mexida em todo esse organismo para possibilitar que eu continue vivo. Esse é o ponto principal do corpo, né? Ele pensa dessa maneira. Ele vai possibilitar com que o teu corpo tenha condições de enfrentar um cachorro bravo que está na tua frente, ou então, não, eu vou fugir. O cachorro está muito bravo, babando por tudo que é lado. Espera um pouquinho, garoto, eu vou, depois a gente conversa. Tchau! E sai correndo. Tanto para enfrentar um problema quanto para fugir dele, nesse caso o corpo tem que estar preparado. E tudo que acontece no corpo aí como resultado disso, existe o estresse. Numa fase inicial, a fase de, chama-se reação de alarme, né? O que acontece? Quando você enfrenta um perigo iminente, está ali, na hora, aconteceu. As suas pupilas se dilatam, visão mais ampla, né? A intenção é essa. Os seus batimentos cardíacos se aceleram. Você tem o sangue indo muito mais intensamente para os músculos, para você poder correr, ou fugir, né? Ou enfrentar, né? E o seu fígado libera muito mais açúcar para os músculos também. O teu cérebro recebe mais sangue. Então todo o metabolismo muda para que você enfrente ou fuja. Beleza? Tá ok. Depois que o perigo passou. Passou, beleza, maravilha. Resolvido o problema? Tá, acabou, voltou no normal. Aquilo é normal do corpo, do momento, para uma autossobrevivência e pronto. Voltou no normal. Vai viver a tua vida, garoto. Só que acontece o seguinte, o problema realmente é esse. O que motiva o estresse não é, hoje em dia, tanto o aspecto real, externo, físico, que pode te agredir, algo que você vê e pode mensurar, mas sim fatores psicológicos, e aí a coisa complica completamente. Você mexe com todo o teu corpo para se proteger, você mexe com corrente sanguínea, com hormônios, com uma série de coisas, né? Para enfrentar problemas imaginários. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, só para te dar um toque, depois da primeira fase, aquela fase de alarme, vem uma fase que se chama fase de resistência. Nessa fase de resistência já surge aí, como na primeira fase era mais adrenalina, que é necessário para você poder ter todo esse processo de movimentação energética do corpo, mudar tudo completamente, para que você possa correr ou enfrentar. No segunda fase já é um outro hormônio que entra, a cortisona. É quando esse estresse continua, quando você não resolveu o problema. Lembra daquele outro vídeo? Que continua com aquela... Continua, e vai continuando o teu estresse, continua, e o teu corpo vai precisando se defender. De quê? Muito provavelmente de algo que efetivamente não esteja acontecendo fisicamente. Está tudo aqui. Vergonha, medo, raiva, orgulho, ilusão, expectativas, ansiedade, isso tudo vai fazendo com que o teu corpo despenda, para se proteger de alguma coisa inventada por você, uma energia que ele poderia estar usando para te colocar nas nuvens, para aumentar a tua criatividade, para fazer você exercer melhor qualquer atividade, intuição, aumentar. Muito da nossa intuição é diminuída porque muita energia nossa é desviada para outras coisas. E tudo isso continua para uma fase pior ainda, que é uma fase de exaustão. Infecções, inflamações, processos sexuais, tudo começa a degringolar e o teu corpo realmente começa a sentir as doenças mais sérias possíveis, por uma continuidade infinita de um processo de estresse interno que está fazendo com que o teu corpo mude completamente. Quando o médico fala para você, olha, você está com muito estresse, então o que ele diz? Você está trabalhando muito, você está muito estressado com o trânsito,
Aí você fica mesmo, no trânsito, é mesmo, tem razão, pô, aquele buzina, e aquele barulho, eu parado no trânsito, e todo dia e tal. Então você está o tempo todo se mobilizando para um ataque que se chama trânsito, que se chama buzina, que se chama trabalho, que se chama chefe. Olha o dedinho apontando, chefe, o trânsito, a buzina, a cidade, nossa poluição, ela, sempre lá, sempre lá. Tudo isso aqui te afeta. Te afeta e te estressa. E faz com que tudo continue se arrebentando aqui por dentro para conseguir bloquear um ataque que está vindo de fora. Né? Sempre o outro é um grande vilão e você é uma pobre vítima que está aí sofrendo essas... Ah, meu Deus do céu, que vida, não? Olha em que meio que eu estou. Olha, garoto, esses perigos não vêm de fora. Quando você enfrenta um trânsito e fica nervoso com o trânsito, arrebentado com o trânsito, colocando a culpa no trânsito, só começar a fazer aquele exercício que a gente já falou aqui. A que você associa trânsito? Estar parado no trânsito. Fácil. Claro que eu vou responder por você, não vou responder por você, mas eu vou dar um exemplo do que acontecia comigo. Poxa, parar no trânsito para mim eu associava com perder tempo. Ficar aí perdendo tempo enquanto eu tenho muita coisa para fazer. Isso me irritava profundamente. Ok, é mesmo, né? Lembra da projeção, ressonância, dissonância, a gente já falou? Quando eu estou no trânsito e percebo que a minha raiva do trânsito, eu pergunto, aqui que eu associo o trânsito, se uma vez que eu tenha respondido que é por associo a perda de tempo, não é o trânsito o problema, querido. O problema é a perda de tempo que você está tendo para resolver processos seus. E como você não quer ver isso, como você inconscientizou esse processo, porque se você admitir que você perde tempo na tua vida, que deveria estar fazendo coisas muito importantes e não está fazendo, deveria estar tomando decisões rápidas e urgentes e não está tomando, por exemplo, para a tua saúde, processos na tua família não resolvidos, processos que você sabe que tem que tomar alguma atitude e você não tomou, você sabe que se você assumir essa culpa, você se arrebenta. Você nem sabe como agir. Então você escondeu aqui dentro. Escondeu tão bem escondido que essa raiva tem que sair de alguma forma. Essa raiva contra a perda de tempo tem que sair de alguma forma. Como é que ela sai? Olha aqui, olha que legal. Trânsito, um carrinho atrás do outro, eu estou aqui no meio, não tenho para onde fugir, passo o tempo, estou aqui ainda nesse trânsito, estou parado. Que raiva! É do trânsito, garoto. Chuchu, é de você, é o processo teu. Você não veria raiva nenhuma no trânsito, você não teria isso. Se não fosse algo que está guardado aqui, está refletido lá fora. O que está lá fora está aqui, antes está aqui. Não é no trânsito, não é o teu chefe, não é o teu empregado, não é a demora da moça para te atender lá no supermercado. O que me irrita profundamente é quando você vai na repartição pública, né? E você vê, tá todo mundo lá sem fazer nada. Todo mundo ali tranquilo, tudo lixando unha. Né? Quando você chega no balcão, ninguém quer te atender. E não quer mesmo. Muitas vezes não quer mesmo. Você percebe uma má vontade muito grande. Mas por que isso te irritou, garoto? Irritou por quê? O cara do teu lado não está irritado. Mas você tá, meu Deus, olha, veja. Porque você está se vendo lá. O que elas estão fazendo ali, lixando unha, quietinha, conversando com fofoca, falando sobre novela das 9 do dia anterior, isso aí é o que você faz com você. Em algum ponto da tua vida você leva numa maciota, não dá bola, ignora. O ser ignorado, lembra? O ser ignorado pelo outro, lembra você o quanto você se ignora. Se não tivesse isso guardado aqui dentro, escondido de você mesmo, não apareceria na atendente que está mais querendo que você se lixe. Que você poderia manter tua calma tranquilamente, chamar a moça, por favor, quer ser atendido, resolver a coisa como um adulto. Não dá para resolver assim? Ficou bravinho? É porque está aqui, interno, ressonância, está aqui, está com você. Você fica estressado pelas expectativas que você tem com as pessoas, você adoraria que ela fosse boa com você. Mas ela não é, e não vai ser. Esquece. Você adoraria que ela fosse coerente nos seus pontos de vista, para que você possa saber exatamente como a outra... Não vai. Então, não espere coisas maravilhosas, ajudas. Deveria ter me ajudado, deveria. É uma hipótese. Essa hipótese está na tua cabeça. Né? A pessoa me olhou estranho, não gosta de mim. Porque já sei porque não gosta de mim. Cabeça.
Ilusão. Mente. Está flanando aqui em cima. Flanando. Você não pisou na realidade. Então isso é muito importante, gente. É você lidar com a tua matéria-prima principal para o teu dia a dia. A realidade. O que está aí. Por pior que seja. Encara. Resolve. Vai atrás. Pergunta. Chega para não ter o estresse constante, dia a dia, causado por uma imaginação sua, por um achismo seu, e que vai te minando forças dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aí pega gripe, muito fácil, gripe, resfriado, então isso vem, né, direto, isso é uma reação orgânica a esse tipo de agressão que você sente internamente. Não é bactéria, Chuchu. Ah, você acha que é bactéria que causa a tua doença? Não, Chuchu. Olha, você sabia que uma célula cancerosa fora do corpo acaba facinho com ela? A gente acaba facinho com ela. Por que ela desestrutura completamente, cada vez mais o corpo quando está aqui dentro? Porque a gente não dá um ambiente psíquico favorável para que ela seja eliminada. A gente colabora com a nossa energética para que essa célula cancerosa continue crescendo, crescendo, crescendo e acabe com o corpo físico. Porque fora do corpo físico, uma célula cancerosa não se sustenta, é facilmente eliminada. Então quem é que dá vida para essa célula cancerosa? Ah, tá, você. Não é a bactéria, não é o vírus, Chuchu, é a gente. Você está com trilhões de bactérias nesse mesmo momento dentro de você. São excelentes, não fazem nada. Não te fazem nada. Mas abaixa o teu sistema imunológico para você ver. Pronto. Então, é a bactéria? Não, garoto, é você! Pensa um pouquinho mais sobre isso. Não se vê como vítima desse mundo, mas começa a dar uma olhada no que é que você guardou aí dentro de você, que nem você quer ver, que você recusa. E uma maneira mais fácil de fazer isso, faça essa perguntinha da associação. A que eu associo esse trânsito? A que eu associo esse comportamento da outra pessoa que me irritou profundamente? A que eu associo isso? Não é a pessoa. Não é a pessoa que te agrediu, não é ela, não. É cair com você. Não é ela que te agrediu. Pergunta por que a agressão dela, o que ela significou para você? É isso que você faz aqui dentro. Não tem coragem de fazer nada. Então lá fora surge e você ataca quem está lá fora. A gente já falou sobre isso e foi muito importante bater de novo nessa tecla. Eu gostaria muito que a gente começasse a pensar um pouco mais sobre isso. Um pouco não, muito mais sobre isso. Acho que por enquanto é só. Tchau.